ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 17 de julho e nós vamos recordar um pouco da história de Santo Aleixo. Santo Aleixo é um santo do século IV, do anos 350 mais ou menos. E claro que tem os santos desses inícios da igreja, tem muitas lendas, tem muitas coisas pitorescas, mas a história de Santo Aleixo deixa para nós um testemunho de uma pessoa que quis ser totalmente de Deus. Uma história bonita, um pouco triste, porque às vezes a gente não vê a beleza de certas decisões, porque vê coisas mais com os olhos só muito material. Por que eu digo isso? Porque ele abandona tudo, sofre, mas conquista o céu. Então, se a gente fica só no olhar humano, a gente vai ver uma vida de sofrimento. Mas se a gente olhar a vida aos olhos de Deus, a gente vê a eternidade, Então vamos lá, como é que foi a vida de Santo Aleixo? Ele era filho único de um senador romano, nasceu, como eu disse, no século IV, herdeiro de uma grande fortuna e cresceu dentro da religião cristã. E desde a infância ficou famoso, porque todo mundo via nele aquela caridade verdadeira. O menino desde cedo era aquele que ia ao encontro dos pobres, dos necessitados, grandes virtudes. Mas seu pai, como era de costume naquela época, tratou o seu casamento mesmo contra a sua vontade. Ele não tinha vocação para o matrimônio, ele não queria se casar, mas seu pai tratou do seu casamento. Na noite de núpcias, sem consumar o casamento, ele conversa com a esposa, fala da sua vocação, fala que o chamado de Deus na sua vida era outro e abandona tudo e vai embora. E aí, como peregrino, ele vai vagar de cidade em cidade, vai até chegar na Síria, vivendo como um piedoso mendigo. A caridade que ele recebia, ele passava adiante, E ali vai repartindo com os pobres, toda a esmola que recebia. Então a gente vai vendo que um homem que tinha tudo, toda a fortuna, abandona tudo para ser um mendigo de Deus. Como eu disse, aos olhos humanos perdeu tudo, aos olhos humanos deixou tudo e não ganhou nada, vamos dizer assim. E ele vai vagar, de cidade em cidade, reconhecido como um homem de Deus. Depois, vai retornando à sua vida de peregrino e sofre tanto que fica desfigurado, O sol, as feridas, as dores, o sofrimento. E quando ele volta a Roma, bate na casa do seu pai e pede: tende compaixão deste pobre de Jesus e permita-me que eu fique em algum canto da sua casa. Não reconhecendo o filho, o pai acolhe aquele mendigo e manda que ele fosse cuidar da cocheira dos animais. E ali, na casa do pai, onde ele era o herdeiro de tudo, durante 17 anos, ele serve nos estábulos, lavando os estábulos, cuidando dos animais, morando embaixo de uma escada dentro da sua própria casa. Inclusive, sendo muito maltratado pelos outros empregados. Não se identificou, não se fez ser reconhecido, e ali viveu. Diz a tradição que uma noite o Papa Inocêncio I estava celebrando uma missa e ouviu uma voz: procure o homem de Deus. Guiado por essa voz, ele e o imperador que estava com ele na missa foram procurar, onde essa voz o guiava, e chegaram à casa do senador. E quando chegaram lá, encontraram o corpo do Aleixo, morto, dormindo embaixo da escada.
e ali segurava um pergaminho onde ele contava a sua história. Então, ao morrer, ele foi reconhecido como filho e vamos dizer assim, dono de todas aquelas coisas onde ele serviu. Mas por quê? Na sua humildade, no seu carinho, seguiu o caminho que Jesus o tinha chamado. Abandonou tudo e dedicou sua vida a cuidar dos outros. Então, essa história de Santo Aleixo tem um pouco de lenda, mas deixa para nós um testemunho bonito, né? Eu não quero as honras humanas. Um pouco daquilo que Jesus, né? Bem pouco, mas aquilo, despojou-se a si mesmo, né? Sendo Deus, não se fez igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo-se na sua condição humana e morte, e tendo até a sua morte de cruz. Esse despojamento de Jesus que a gente vê um pouco na vida de Santo Aleixo. Despojou-se de todos os seus títulos, despojou-se de tudo para ser um com os outros, com os mais pobres, com os mais necessitados. Então rezemos a Santo Aleixo para que a gente possa buscar essa simplicidade de vida. Que a gente possa buscar somente a Deus, não as glórias humanas. E na nossa vida, face a face com Deus, que nós possamos ser verdadeiros. Porque Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Deus conhece todo o nosso viver. E Ele conhece nossas fragilidades, as nossas qualidades. E Ele sabe qual o caminho que Ele nos quer para ser felizes. Que Santo Aleixo interceda por nós hoje, para que a cada dia possamos ser mansos e humildes como Jesus. Santo Aleixo, rogai por nós. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos